Olá, eu sou a Isabel, psicóloga do nosso canal Momento Psi, um canal que tem por objetivo gerar informações para que você possa multiplicá-las. O nosso tema de hoje é luto. Não tem como falar de luto sem falar de perdas, sem falar de morte. Então, pode ser um pouco mórbido, mas o nosso objetivo é que você encontre um lugar de conforto, que você encontre um caminho de possibilidade de resposta. E eu quero então, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, falar de perdas. Nós aqui perdemos o silêncio. Talvez você vá ouvir de fundo aí, algum som que seja estranho, mas essa perda não é o suficiente para nos paralisar, porque a gente tem a compreensão de onde vem. É disso que nós vamos falar hoje. De onde vem o nosso luto? Por que é que nós enlutamos da maneira como enlutamos? Primeiramente, eu quero dizer que nós, seres humanos, não fomos criados para morrer. Todos nós temos dentro de nós, no nosso interior, na nossa alma, uma motivação para querer viver. Obviamente, existem casos que essa motivação vai sendo perdida. E aí a pessoa então perde o sentido, perde o desejo de viver. Mas o foco hoje não é esse. O nosso foco é como que eu me comporto, como é que eu me sinto, como é que eu reajo diante de uma perda. Esse sentimento, essas reações, nós vamos classificar, vamos chamar então de luto. E existem vários tipos de luto. O que eu vou passar para você é científico, é comprovado. Existe uma autora que ela fala muito bem das fases do luto. E você pode procurar essa autora acessando o nosso canal. Eu vou deixar o nome dela para você, se tiver mais interesse, buscar. Primeiro, como eu disse, nós não fomos criados para perder. E desde cedo, nós já somos ensinados assim. Você está perdendo a hora. Olha, não perca no jogo. Você vai jogar futebol, mas o seu time não pode perder. Olha, não perca o ônibus, não perca isso, não perca aquilo. Então a palavra perda, ela não é uma palavra muito confortável. Ninguém gosta de perder. Mas de repente na vida, nós começamos a perder pessoas, perder coisas, porque o luto não tem a ver só com perder alguém, mas também perder alguma coisa, algo que tem uma relevância. Eu, por exemplo, perdi o meu anel de quando eu fiz 18 anos, o meu pai me deu, eu perdi. Aquilo foi uma grande perda para mim. E até hoje me dói, mas obviamente que a gente vai elaborando. Existem certos tipos de luto que não permite que a pessoa expresse a dor do sofrimento. Então, por exemplo, vou falar aqui de alguns. Perder alguém que não era muito bem aceito na sociedade. Alguém que andava fora da curva. Um traficante, um pedófilo, um assassino, um suicida. Enfim, esses tipos de morte, a própria sociedade muitas vezes não permite que a família tenha a sua dor. Isso é muito difícil. Por quê? Porque nós precisamos expressar as nossas dores diante do luto. Existem outros tipos de perda que a própria pessoa ela não permite. Já viu situações de pessoas que falecem e um pouco antes teve uma questão pesada familiar, uma discussão, uma divisão na família, ou alguém criou um ambiente difícil familiar e aí de repente um ente, não vou dizer que tão querido naquele momento, venha a falecer. Difícil essa situação também. E a pessoa então muitas vezes ela mesma não permite expressar a dor pela perda daquela outra pessoa. Existem outros tipos de perda aonde a pessoa ela parece que nunca mais vai parar de sentir aquela dor, porque ela carrega uma culpa pela morte do outro. Então pessoas que não aceitaram cuidar do outro, daquele que estava doente, pessoas que de repente foram convidadas para ir em determinado lugar e ela não aceitou e de repente aquela pessoa que foi, ela veio a óbito. A pessoa muitas vezes ela carrega uma culpa tão grande que ela não se permite enlutar, no sentido de sentir o luto. Existem outros tipos de perdas também, aonde a pessoa ela sofre, mas ela tem um sofrimento, vamos dizer assim, controlado. Quando é a morte de alguém que já estava doente, já estava enfermo, alguém que já vinha sofrendo, parece
que fica mais fácil elaborar esta perda, parece que fica mais fácil vivenciar este luto. E como eu disse, que existe uma autora que traz as fases do luto, então durante um processo de luto, a pessoa ela passa por algumas fases, não necessariamente na sequência que eu vou dizer, mas ela passa pela fase da negação. Parece que não aconteceu, parece que a qualquer momento a pessoa vai retornar, o telefone toca, parece que a pessoa vai atender. Não aconteceu esta morte, eu não perdi essa pessoa. Ou então, como eu disse, a perda de um objeto, a perda de um animalzinho querido, enfim. A outra fase é a fase da depressão, dos sintomas depressivos. A pessoa não está numa depressão, mas ela tem sintomas depressivos, ou então ela tem uma depressão reativa. Teve uma situação em que ela realmente não sente a vontade de comer, enfim, começa a apresentar sintomas classificatórios para uma depressão. Mas é uma depressão reativa, tem um motivo. E existe a fase da barganha, onde a pessoa ela quer fazer uma troca com o ser superior que ela reconhece como um Deus, enfim. E aí aquela fase que a pessoa fala assim, olha, se essa dor passar, então eu vou para a igreja, eu vou me dedicar mais à minha religião, eu vou servir mais, enfim. De alguma maneira, ela tem uma esperança de que se ela se dedicar mais, algo novo vai acontecer, inclusive no pensamento dela, o retorno da pessoa. E tem a fase de aceitação, onde ela diz, tudo bem, ok, essa pessoa se foi e não vai voltar mais. Essas são as fases de luto que Elizabeth Kübler-Ross, que é a que eu vou deixar aqui, ela explica bem detalhadamente. Mas tem também alguns tipos de perdas, de morte, em que a pessoa ela não sabe o que ela deve sentir. Por exemplo, pessoas que desaparecem. Se a pessoa desapareceu 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, vamos enlutar ou vamos estar com esperança? Difícil, né? Mas não deixa de ser um luto. Nesse tipo de luto existe sempre uma expectativa, porque para elaborar a morte, nós precisamos ver o corpo, seja qual cultura for, a cultura que enterra o corpo, a cultura que crema, isso nos traz uma certeza de que realmente a pessoa morreu. Mas e o soldado que vai para a guerra e morre e a família só fica sabendo que morreu? E as pessoas que morrem em causas de acidentes de aviões, de navios em que o corpo não aparece? É um outro tipo de luto. É importante, primeiro, nós sabermos que é possível sim elaborar o luto, mas é preciso buscar ajuda, caso esse luto não esteja sendo fácil de digerir. Ajuda profissional, ajuda de alguém competente que vai orientar, que vai ajudar a analisar, para poder arrumar um caminho de refrigério. Por exemplo, numa família, perder um ente familiar, nem todo mundo da família vai reagir da mesma forma. Alguns vão rapidamente elaborar o luto, outros vão demorar. Por que existe essa diferença? Por causa do vínculo criado com a outra pessoa ou do afeto ou desafeto, como eu já citei aqui. Ficam essas dicas. Volte sempre, teremos mais notícias, teremos mais informações a respeito de outros temas também que a gente vem trazendo. Então, se você gostou, se você tem dúvidas, vou pedir que você se inscreva no nosso canal, toque o sininho e diante desse vídeo deixe o seu like. E eu te espero até o próximo. Cada um tem o seu tempo de elaborar o luto. E isso é muito importante de se saber para que possa ser um acolhedor do outro, do enlutado.